Na Rede Cultura, a trajetória de personalidades que se tornaram fundamentais para a manutenção do poder do maior ditador de todos os tempos. Os Homens de Hitler. Nesta quinta, Heinrich Himmler. O comandante do escalão de segurança da SS. O ministro do interior que velava pela paz no Reich, mas foi capaz de ordenar a morte de milhões de judeus nos campos de concentração. Os Homens de Hitler, segundo programa, nesta quinta, 10h30 da noite. Desterrados, sobreviventes. Muitos tinham sido reunidos em campos. Muitos eram soldados. Um campo de prisioneiros perto de Lüneburg. Alívio nos rostos. O fantasma se foi. Sobrevivemos. Em 23 de maio de 1945, em um daqueles dias quentes de primavera, entrou no escritório do comandante um homem magro e doentio, em um uniforme roto, com um tapa-olho. Um dos milhões que haviam perdido a guerra. O homem tira o tapa-olho e fala, com voz cansada, seu nome. Heinrich Himmler. O comandante do escalão de segurança especial SS. Chefe da polícia com seus batalhões homicidas e da Gestapo. Ele criou o super-exército armada SS, cujos soldados buscavam a morte em todos os frontes. Ministro do interior, ele velava pela paz no Reich. Ele deixava a morte para trás dos frontes. Ele sabia de tudo por meio de seu serviço secreto, sobre todos. Ele cultivava os seres da raça teuta. Sob suas ordens, milhões foram assassinados, torturados até a morte, sufocados a gás. Um homem magro e doentio. Himmler vem de um mundo que parecia estar em ordem, católico, culto, civilizado, bávaro. Nenhuma biografia nazista questiona tanto a Alemanha da formação humanista como a dele. O mais profundo envolvido não vem de um ambiente proletário ou de Braunau, nem das multidões cinzentas desarraigadas de desempregados, empobrecidos, lesados em espírito e corpo na guerra. Sua escola em Landshut. Um liceu humanista de boa fama. Ludwig Thoma sentou nos bancos daqui. O poeta Hans Carroça aprendeu aqui antes dele e depois dele o presidente da Alemanha, Roman Herzog. O pai de Himmler era correitor aqui. O protótipo de um professor dos bons velhos tempos. Muito alemão, muito pedante, severamente moralista, mas amigável e muito culto. De jeito nenhum um antissemita. E ele faz tudo para educar seu filho tão bem quanto educou o padrinho de Himmler, o príncipe Henrique da Baviera. O que protege dos abismos espirituais nos quais seu filho cairá, e com ele inúmeros outros, se não a educação? Passeio escolar em 1913. No meio da classe está sentado o aluno Heinrich Himmler. Quando a guerra começa, ele se empolga. Não é diferente de muitos jovens de sua época. Contudo, em sua irônica crítica ao burguês de Landshut, já se pode pressentir características daquele que futuramente seria comandante da SS do Reich. Die ängstlichen Landshuter Spießbürger lassen jetzt den Kopf hängen, streuen furchtbare Gerüchte aus, fürchten von den Kosaken grausam massakriert zu werden. Überhaupt ist in Niederbayern bei den Zurückgebliebenen keine besonders große Begeisterung. Bei Bekanntgebung der Mobilmachung soll in der Altstadt alles geflennt haben. Ich hätte mir das von den Niederbayern am allerwenigsten gedacht.
wo die Niederbayern sonst doch so raufgiftig sind. Ele quer incondicionalmente se tornar oficial e ir para a guerra. Porém, é muito jovem. Somente em junho de 1917 ele pode abandonar o liceu. Como cadete, ele assina uma carta a seus pais como Miles Heinrich, ou Soldado Heinrich. É o começo de uma mentira para toda a vida. Diferentemente de seu futuro Führer, Adolf Hitler, Himmler nunca foi soldado e antes de ele terminar sua formação, a guerra tinha se acabado. Ele anseia continuamente pela guerra, sem imaginar como é um fronte. Com ideais românticos de luta e germanismo na mochila, ele marcha em um mundo que estava abalado pelo horror de uma guerra industrializada e que, com suas bombas aéreas, ataques de gás, sem ajuda, como em um plano inclinado, caía na modernidade. Em 9 de novembro de 1923, Munique, Himmler, com a bandeira de guerra do Reich, participa da tentativa de golpe de Hitler. Na comitiva do capitão Röhm, ele ingressou no Partido Operário Social Nacionalista Alemão. Ele encontrou sua pátria espiritual. Die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Juda wird und muss fallen. Juda wird und muss vernichtet werden. Das ist unser heiliger Europa. Essa em 1926. Heinrich Himmler entra pela primeira vez no campo de visão de uma câmera. Ele é representante do comandante de um pequeno subgrupo da SA. Esse subgrupo se chama SS Escalão de Proteção. Ninguém imagina o que será dele e o que o jovem com calça de couro lá no topo será o mais poderoso sátrapa de Hitler. Nuremberg, 1927. Hitler fala. Atrás dele, Pfeffer, o chefe da SA, e Heinrich Himmler. Ele conheceu Hitler somente no ano anterior, como uma figura de líder carismática que o agradou. Como seu pai, adotivo Röhm, havia migrado para a Bolívia, Hitler ocupa agora seu lugar. Himmler será aquele que fará da fidelidade a Hitler sua maior virtude. 1929. Hitler, Pfeffer, Göring. Himmler não é mais representante, mas comandante da SS do Reich. À frente de sua pequena tropa de 280 homens, ele marcha sob os olhos daqueles que têm o poder no partido. No mesmo ano, em Berlim, Himmler deu um passo adiante. Ele não tem mais de marchar e já pode passar em revista o desfile. Ele ainda é uma figura periférica. O filme publicitário da SA mostra como a importância de Himmler é mínima ainda, em 1929, como comandante da SS do Reich. Pfeffer, chefe do Estado-Maior, deixa os trabalhadores se alinharem. Heinrich Himmler parece marchar distante, sem ter seu nome mencionado. Ele pode apresentar um documento. Himmler, no fundo, parecia bastante tímido, nada seguro de si, nem militar, nem brutal. Ao contrário, ele apareceu como alguém um pouco arisco, um pequeno burguês. Apenas exteriormente ele parecia muito inofensivo. Sem graça. Eu não tive nenhuma impressão profunda. Ele era sempre amigável quando estava lá. Eu não tive, no fundo, nenhuma impressão dele. Nenhuma. Himmler é tão pouco destacado que ninguém nota sua carreira. Ele caminha lenta e silenciosamente ao centro do poder. E é exatamente essa descrição que ele explora. Ele herdou uma divisa prussiana. Mais tarde, mandou gravá-la em seu punhal. Wer sein
erscheinen. 1942. Solenidade fúnebre de Reinhard Heydrich, na chancelaria do Reich. Sem ele, talvez Himmler tivesse permanecido sempre uma figura periférica. Reinhard Heydrich, o jovem malvado deus da morte, o homem mais perigoso da Alemanha, como o chamavam na Inglaterra. Ele era um valente. Aprendeu a voar só porque queria a cruz de ferro de qualquer maneira e voou em combate até consegui-la. Ele trabalhou muito para Himmler e na SS do Serviço de Segurança ST. Através dele, Himmler se tornou o homem que sabia tudo sobre todos. O gordo Göring havia brincado. O cérebro de Himmler se chama Heydrich. Em 1942, essa brincadeira sobre Himmler não faz mais sentido. O pouco destacado deixou Göring para trás na luta pelo poder em volta de Hitler. Junto com Heydrich, ele conseguiu tomar a Gestapo de Göring. A Gestapo foi a recompensa de Judas que Himmler recebeu por ter traído o homem que Göring julgava ser seu verdadeiro opositor, o chefe da SA, Röhm. Ernst Röhm era amigo de Hitler e Heinrich Himmler havia chegado ao partido por meio dele. Röhm havia emigrado para a Bolívia, mas Hitler o chamou de volta. Ele não podia ser o senhor da SA e fez de Röhm seu chefe do Estado-Maior. Comandante de um exército de 3 milhões de homens. O poder crescente de Röhm era um espinho no olho do comando militar do Reich. O ministro da Defesa do Reich, Blomberg, apresentou a Hitler a opção: ou a defesa do Reich permanece a única portadora de armas, ou ela não apoiaria Hitler. Blomberg tinha a confiança do presidente agonizante Hindenburg. Ele poderia ter destituído Hitler. Porém, Röhm faz uma encenação como herói do povo. Ninguém, nem mesmo Hitler, pode pôr em marcha tais tropas. Röhm faz a SA ser um exército popular, marrom, no qual se fala de revolução constante. Ele quer ser o comandante militar da Alemanha e talvez ambicione ainda mais. Sie müssen sich daran gewöhnen, dass wir da sind und da bleiben wir. Der Führer hat uns die Aufgabe gestellt, Garant der Revolution zu sein. Und wir werden sie, weiß Gott, erfüllen, so wir unsere früheren Aufgaben erfüllt haben. As imagens comprovam, Röhm é festejado como nenhum outro, exceto Hitler. Não só sua SA, mas também o povo parece apoiá-lo. É uma séria ameaça, até para o próprio Hitler. Se estivesse sob as ordens de Stalin, Röhm já estaria morto há muito tempo. Mas Hitler tateia. Ele quer dissuadir a ambição de armas da SA. SA-Kameraden, Kameraden des SS und Hitlerjugend. Wenn das Heer der waffenträgenden Nation ist, dann müsst ihr sein der Willensträger, der politisch gestaltende Willensträger der deutschen Nation. So wie ich kein anderes Ziel sehen will, als Deutschland wieder groß. O comando militar do Reich apenas escuta. Sich mit dem verbinden, muss euer Wille mit dem Mal geschadet hat. Wenn wir... A SS Himmler é ainda uma parte da SA. Röhm é o superior de Himmler. A SS, todavia, fez o juramento diretamente a Hitler e não a Röhm. Se Himmler quiser continuar a subir, ele tem de sair da sombra de Röhm. Ele trama um complô. Heydrich falsifica, a pedido de Himmler, papéis sobre um possível golpe de Estado planejado por Röhm contra Hitler. Hitler acredita nisso ou faz que acredita. Com a ajuda da SS, a SA é destituída no final de junho de 1934 e Röhm, com muitos outros, assassinados. Genauso wenig wie wir am 30. Juni gezögert haben,
die befohlene Pflicht zu tun und Kameraden, die sich verfehlt hatten, an die Wand stellen und zu erschießen. Wie wir darüber niemals gesprochen haben und sprechen werden. Es hat jeden geschauert und jeder war sich klar, dass es das nächste Mal wieder tun würde, wenn es befohlen wird und wenn es notwendig ist. Vor wenigen Monaten hat sich über der Bewegung ein schwarzer Schatten. E agora se levanta a Ordem Negra da SS. Em seu topo, Himmler. Ninguém mais está entre ele e seu Führer. Na igreja de Velinburg, Heinrich Himmler escreve história ou a transcreve. Auf dem seit Jahrtausenden von Menschen unseres Blutes bewohnten Burgberg von Quedlinburg, mit dem wunderbaren, aus sicherem germanischen Gefühl heraus geschaffenen Gotteshalle, soll eine Weihstätte sein, zu der wir Deutschen wallfahren. Verão de 1936. Milésimo aniversário da morte do rei alemão Heinrich I. A SS se aposta da Catedral de Velinburg. Aqui, como Führer do Reich, entre seus homens, Himmler substitui sua máscara de subordinado solícito. Aqui, ele é o grande mestre da definitiva ordem alemã. Daqui para frente, com o antepassado escolhido por ele, Heinrich, como assistente, ele pode examinar planos ousados para os quais sua coragem, na presença de Hitler, não é suficiente. Se houve um Himmler que foi mais que um mero executor, então ele teve aqui em Quedlinburg sua visionária hora da estrela. Und uns immer wieder vorzunehmen und klarzumachen, dass wir ihn am besten dadurch ehren, dass wir dem Mann, der nach 1000 Jahren König Heinrichs menschliches und politisches Erbe in nie dagewesener Größe wieder aufnahm, unserem Führer Adolf Hitler für Deutschland, für Germanien, mit Gedanken, Wort und Tat in alter Treue und im alten Geiste dient. Der Reichsführer SS legte einen Kranz und Eichenzweige vom deutschesten aller Bäumen auf die Gruft. Eles fazem da história alemã a pré-história do nacionalsocialismo. O passado sincronizado. Mas qual é a visão de Himmler do futuro? Que perspectiva ele oferece a seus conjurados? Apelo do evento cultural da SS. Que ídolos esses jovens adoram? So sind wir angetreten und marschieren nach unabänderlichen Gesetzen als ein soldatischer, nationalsozialistischer Orden nordisch bestimmter Männer und als beschworene Gemeinschaft ihrer Sitten. Wir gehen den Weg in eine ferne Zukunft und wünschen und glauben. Eles marcham para uma neblina nórdica. Elevações brilhantes em um futuro escuro. As visões do futuro de Himmler são visões do passado. Os alemães do futuro não são mais que nibelungos em foguetes. A verdade era a guerra. Os procuradores da morte de Himmler em ação. Para eles não havia paraíso na terra nem no além. Eles acreditavam só na luta pela sua própria vontade. Em 1939. Depois do ataque surpresa à Polônia, Hitler vai ao fronte.
Com o avanço dos soldados alemães, o poder sombrio de Himmler perpassa pela Europa conquistada. Visita ao estandarte favorito da SS, Adolf Hitler. Ele está sob o comando de Sepp Dietrich, os supersoldados de Hitler orgulhosamente apresentados por seu fiel Heinrich. Metz. A armada SS quer ser uma elite de soldados. Porém, em suas fileiras também são cometidos crimes de guerra. Os veteranos não se conformam, lutam com isso. Nós éramos soldados excelentes, com muita garra e tudo mais, com bom material e assim por diante. E então vem, por assim dizer, na mesma empresa, essa Gestapo e toda a coisa. Com isso não tínhamos nada a ver. Esse comando do Serviço de Segurança queria se insinuar na intimidade da tropa, dos oficiais, das equipes. Mas para nós eles eram gente desonesta, como os carrascos da Idade Média. Não havia nenhuma ligação ou relação. Eles eram desprezados e proscritos. Mas Himmler, muito orgulhoso da SS, não era soldado. Ele era policial. Serviço de Segurança Gestapo, comandos de mobilização. Este é o mundo de Himmler. Ele comanda sua guerra contra os fracos. Um policial polonês, sob inspeção alemã, dá a um jovem a estrela dos judeus. Ainda não parecia significar muito. Todavia, é uma condenação à morte. O genocídio começou silenciosamente. Um policial tcheco vigia uma região de colônias judias. No leste da Europa, os guetos não são novidades. Agora, porém, elas se transformam em prisões. Em Theresienstadt nasce um campo de concentração modelo. Toda a cidade se transforma em um campo de concentração. Estes aqui, que constroem sua própria prisão, não sabem o que os espera no final. Por que ri esta menina? Tudo começou com os campos de reeducação. Himmler, Heinrich, os arquitetos, na Obersalzberg de Hitler. Eles sabiam deixar seu campo de concentração inofensivo. Bem, eu só presenciei uma vez Hitler à mesa conversar sobre Himmler e campos de concentração. Isso era muito típico. Era assim naquele tempo. Tinha de dar a impressão de que eram campos de trabalho. E aí Hitler mencionou que Himmler usava um sistema muito refinado. Ele tinha, por exemplo, encarregado um incendiário da responsabilidade de vigiar incêndios. E, naturalmente, Himmler disse: "O senhor pode estar seguro, meu Führer, que aí não haverá nenhum incêndio." Assim tinha-se a sensação de que era um campo de trabalho bem organizado, psicológica e habilmente liderado. Era assim naquele tempo. E essa foi a única vez que eu ouvi campo de concentração ser mencionado. E, no fundo, também a única vez que Hitler falou sobre Himmler. E aí já vibrava um tipo de atenção e admiração por seu talento organizador. Himmler fala para o Congresso da Polícia sobre o novo mundo de seus campos de concentração. Das Konzentrationslager ist sicherlich, wie jeder Freiheitsentzug, eine scharfe und strenge Maßnahme. Harte, neue Werte schaffende Arbeit, ein geregelter Lebenslauf, eine unerhörte Sauberkeit im Wohnen und in der Körperpflege, ein zahlloses Essen, eine strenge, aber gerechte Behandlung. Die Devise, die über diesen Lagern steht, lautet: Es gibt einen Weg in die Freiheit. Seine Meilensteine heißen Gehorsam, Leid, Ehrlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Nüchternheit, Wahrhaftigkeit,
Opfersinn und Liebe zum Vaterland. Himmler goza das graças de seu Führer e segue construindo seu mundo sombrio. Sua ordem negra é um estado secreto dentro do estado, ao qual ele agora quer dar uma capital. A SS compra o castelo de Wewelsburg, na Westfália, e o transforma em um lugar de culto. O modelo é o castelo Montsalvat, da lenda de Percival. Ele abrigava o grau, procurado pelos cavaleiros. O Montsalvat de Himmler também deve abrigar o grau, um domicílio para os espíritos dos cavaleiros da SS mortos. O povoado deve ser o altar de desaparecer. A capital de Himmler não tolera nenhum povoado por perto. Os trabalhos de construção do castelo de Himmler serão realizados, que milagre, por prisioneiros. Se hoje nós construímos aqui, agradecemos ao Führer. Nós polimos a sala de cultos, o mausoléu, os pórticos, os pisos de mármore, tudo à mão. O pequeno povoado de Wewelsburg recebe um campo de concentração próprio, um dos 100 no arquipélago Gulag de Himmler. Não um campo de extermínio, contudo a maioria dos que aqui vêm tem de morrer. A direção de construção da SS estava interessada em que as casas para as famílias SS, que então foram construídas, seus bairros, ficassem prontos enquanto o campo como tal fosse equipado para extermínio. A estatística de 1943 era de 63,7% de mortes, e das quais 21 eram nossos irmãos de fé. Mas Hollweg é testemunha de Jeová. Naquele tempo, eles se chamavam pesquisadores da Bíblia. Como os judeus, os ciganos, os homossexuais, eles também eram perseguidos pelos nazistas. Hollweg ficou 7 anos em campos de concentração, entre eles Wewelsburg. Por necessidade e compaixão, ele se tornou médico naturalista nos seus anos de campo. Um prisioneiro maltratado, um antinazista que tinha flegmasia, uma inflamação do tecido sob a pele irrigada de sangue. Toda noite, quando eu tinha de enfaixá-lo, rasgávamos tiras de camisas e fazíamos ataduras sobre o ferimento. Mas toda noite eu tinha de retirar, com uma espátula de madeira, os vermes da ferida. Um punhado de vermes. Toda noite. Até que os vermes devoraram toda a coxa e o homem morreu. Nos campos de concentração de Himmler era realmente assim. E isso no meio da Alemanha, em um povoado perto de Paderborn. O genocídio, porém, ocorria em outro lugar. Uma conversa secreta de Himmler. Die anderen Völker in Wohlvertrieb, ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Anders interessiere ich mich nicht. Ob bei einem Bau eines Panzergrabens 10.000 russische Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Nas costas do fronte oriental,
Judeus, comunistas, opositores são fuzilados. Trabalhando com prazer é o grupo de combate de Himmler. Comanda os homicidas do Serviço de Segurança. Himmler, que uma vez se obrigara a assistir a um fuzilamento, se preocupava desde então com os nervos de seus assassinos. Os homicídios preocupavam os grupos de combate. Era coisa secreta do Reich, mas se espalhavam por todo lado. Aí vinham os comandos Serviço de Segurança, que eram encarregados de aniquilar os judeus. Primeiro penduravam avisos para que os judeus se apresentassem. Eles seriam transportados para uma região mais segura e assim por diante. E também se apresentavam muitos. Era assim, por exemplo, que em minha ambulância, moças judias eram empregadas como ajudantes, alimentadas, etc. A gente podia conversar um pouco em alemão com as moças judias. Era um relacionamento mais simpático e melhor. Então aquelas que haviam se apresentado, como mais tarde descobrimos, foram fuziladas e enterradas. Há na região de Taganrog, por toda parte, esses barrancos onde elas foram atiradas. A mansão no Grande Wannsee, em Berlim. Aqui foi decidida sob a presidência de Heinrich, no começo de 42, em 1h30, qual seria a melhor maneira de assassinar os judeus na Europa. A solução final estava em marcha. Contudo, o assassinato tinha de ser mais limpo, mais organizado, mais silencioso e também mais efetivo. Não dava para se prever quantos milhões de homens tinham de ser. O inseticida Ciclone B era o veneno das câmeras de gás. Campos médicos eram transformados em homicidas. Em vez de assassinato, chamava-se seleção. A seleção parecia para algum médico como clemência. Com as seleções, os homens foram levados à morte, mas eles morreriam de qualquer jeito. E dessa maneira, com a seleção, eles morriam de um modo mais humano do que se os deixassem definhar. E a gente viu como isso acontece quando alguém morre de fome em frente de uma panela cheia. Eles tinham essa sopa do campo, não é? Eles podiam encher a barriga com ela e também havia pão. Isto é, por falta de calorias, eles não morreriam. Eles poderiam viver, mas eles eram absolutamente, o termo técnico era, muçulmanos. Eles tinham emagrecido extremamente. Tinham água nos pés, água no rosto, não é? Era uma verdadeira hidropisia, por falta de proteína. Os genocídios de Himmler deveriam ser determinados por uma ordem tranquila. Entretanto, ele não se deixava ordenar. Ele punha tudo de cabeça para baixo. Falta de compaixão virou um dever. Matar sem sentimento é ser forte. Rússia. Um homem da SS separa mãe e filho. Auschwitz. As crianças cobaias de Dr. Mengele. Esses poucos continuam vivos. Uma criança que sobreviveu a Auschwitz. Toda semana eram realizados experimentos em mim. No fim, me traziam sempre para um prédio especial de exames. Lá, um líquido me foi injetado diretamente na laringe. Meu pescoço inchou. Eu tive febre alta, enjoo e vômitos. Minha voz foi completamente destruída por isso. Nós estávamos com as costas e com as mãos costuradas umas nas outras.
E era terrível. As feridas estavam com pus. As crianças gritavam. Obviamente que todos os outros ficaram com medo. Era um inferno em bloco. Borrifaram-me veneno. Até hoje, não sei o quê. Como resultado do experimento, fiquei aleijado. Meu corpo treme. Eu tenho ataques epiléticos. Que vida! As cobaias humanas dos médicos da SS. As pesquisas eram travestidas de puro cientificismo e tinham a autorização de Himmler. Ele sabia justificá-las dizendo: se eu deixar um prisioneiro de guerra russo efetuar experiências de voos em grandes alturas, talvez esteja salvando com isso a vida dos aviadores alemães. Uma conversa secreta. Os humanos como objetos para o conforto doméstico. Uma pessoa que, quando criança, brincava na casa de Himmler. Lá estava uma sala. Uma pequena sala mobiliada no sótão, com materiais ou com móveis produzidos de matérias-primas humanas. Uma mesinha com ossos de coxa, ou provavelmente ossos de coxa como pernas de mesa. Assim, uma mesinha de 3 pernas. Um tipo de móvel de assento, imagino eu, feito de uma bacia humana, também combinada com tais ossos. Uma cúpula de abajur de pele humana. E um grande exemplar manuscrito do Minha Luta, de Adolf Hitler. E aí nos informaram que eram peles humanas, pele das costas. Hungria, outono de 1944. Essas judias, como as últimas que serão trazidas para Auschwitz, não sabem o que as espera lá. O reino de ocultamentos de Himmler não era perfeito, mas funcionava bastante bem para manter as vítimas ignorantes. E ninguém que soubesse do homicídio em massa tinha força para acabar com ele. O horror veio só depois da guerra, depois do crime. O grande ataque do Exército Vermelho. No começo de 1945, a guerra está perdida. Agora, o sonho de juventude de Himmler se realiza. Ele será soldado, até mesmo general, comandante superior do grupo de tropas Weitzel. Enquanto sua SS tem sua última batalha, ele foge esgotado para o sanatório Hohenlychen, perto de Berlim. Aqui, ele cura doenças reais e imaginárias. Seu comando é assumido por um general das Forças Armadas. Uma pessoa que interiormente já sabe que nada pode ser salvo, impulsione os ignorantes para o Holocausto. Unsere verfluchten Feinde werden es feststellen und einsehen müssen, dass ein Einbruch in Deutschland, selbst wenn er irgendwo gelänge, für den Angreifer Opfer kostet, die für ihn dem nationalen Selbstmord gleichkommen. O último chamado de um país derrotado. Agora são convocados às armas aqueles que até agora foram poupados. O culto do declínio.
O próprio Himmler está sentado em Hohenlichen e busca uma saída. Seu chefe de espionagem, Schellenberg, o pressiona a destituir Hitler e oferecer a capitulação ao Oeste. Destituir Hitler, ele não ousa. Mas secretamente se encontra com um emissário do mundo livre, o conde Bernadotte da Cruz Vermelha sueca. Getroffen habe, das war ein Sanatorium Hohenlichen, nicht weit von Berlin. Das war am 15. Februar 1945. Himmler foi desertado. Seu encontro com Bernadotte nesse sanatório foi alta traição. O fiel Heinrich renegara o homem que adorava. Com ele, em 1934, traiu e assassinou seu pai adotivo, Röhm. Agora ele se afastava, ainda que angustiado e ansioso, de Hitler. Em 20 de abril de 1945, se reúnem os mais poderosos do Reich para uma festa no bunker do Führer, embaixo da chancelaria do Reich. Era o último aniversário de Hitler. Himmler está aí também. Daqui ele vai fugir. Ele se põe a caminho da propriedade de seu massagista Felix Kersten, no norte de Berlim. Lá, à tarde da noite, Himmler se encontra com o emissário do Congresso Mundial dos Judeus. Kersten o trouxe da Suécia. O objetivo do negociador Norbert Mazur, arrancar o maior número possível de prisioneiros judeus do redemoinho, no qual agora o mundo de campos de concentração de Himmler se afunda. O que Himmler espera do encontro? Nós queremos enterrar o machado da guerra com os judeus, diz ele a seu massagista. É como se Himmler não soubesse mais quem ele é. Como se tivesse esquecido o que ele acabou de fazer. Como se fosse possível simplesmente enterrar o machado da guerra depois do Holocausto. Himmler acredita que o mundo o aceitará como parceiro para a negociação. Um fracasso. Ele deixa Hartwald, segundo relata Kersten, com lágrimas nos olhos. Em Hohenlichen, Bernadotte espera Himmler. Ele sugere um tratado de paz com o Ocidente e continuar o combate contra os soviéticos. Ele queria, digamos assim, dar meia volta e preceder os americanos, os quais não deviam mais atirar. Os aliados do Ocidente poderiam ir atrás, mas eles mesmos queriam executar o combate contra a Rússia sozinhos. Bernadotte continua conduzindo a oferta de capitulação de Himmler. Os aliados não respondem. Em vez disso, há um anúncio em uma emissora inimiga. Himmler hat nach einer Meldung Großbritannien und der Vereinigten Staaten nicht aber der Sowjetunion bedingungslose Kapitulation angeboten. Amtlich wird in London und Washington... Justamente Himmler. Traição é total decadência. E ele caracteriza a traição de Himmler como a mais terrível decepção. E acha que a juventude deveria sustentar o que Himmler lhe havia prometido. Imagens de tempos melhores. Axmann e Himmler recrutam menores, alimentos de canhões. Inúmeros jovens da juventude hitlerista encontram, no chamado combate final, uma morte sem sentido. A última residência de Himmler. Castelo Kalkhorst, perto de Travemünde. Aqui ele fica sabendo da morte de Hitler e de sua própria destituição. Hitler, antes de se suicidar, o demitiu de todos os órgãos públicos. Ele fala de um estado SS em Schleswig-Holstein. Quem ainda o ouve? A história o ultrapassou. Seu poder é passado. Suas negociações com Bernadotte naufragaram. Entretanto, elas trazem para muitas de suas vítimas a salvação na total miséria. A guerra ainda não acabou. Cerca de 15 mil prisioneiros, principalmente escandinavos. Himmler teve de cedê-los a Bernadotte, pela sua disposição de dialogar. O
Os libertados têm de atravessar a região em guerra. 100.000 outros prisioneiros morrem nos últimos dias de guerra. O norte da Alemanha está nas mãos dos britânicos. E Himmler ainda tenta servir ao sucessor de Hitler, Dönitz, mas não o querem mais. Aí se forma um tipo de governo e lá está Himmler de novo, e pedindo favores. Isso nós achávamos, no fundo, o Keitel achou muita falta de tato, que ele procurasse lá um carguinho. Disse que ele deveria, se desse, desaparecer o mais rápido possível, desaparecer discretamente. Isso foi estabelecido, e ele desapareceu discretamente. Dönitz se rende. Der Kommando der Wehrmacht den Auftrag gegeben, die bedingungslose Kapitulation für alle kämpfenden Truppen auf allen Fortplätzen zu erklären. Em 12 de maio, Himmler atravessa o rio Elbe perto do pequeno porto de Neuhaus. Com um nome falso e um tapa-olho, sem barbicha, vestindo um uniforme rasgado e acompanhado por alguns homens. Um monte de perdidos. Sua fuga continua a pé. Desconhecidos, em meio a inúmeros soldados alemães derrotados. É a paz. Para Himmler, o fim. Em Bremerford, o grupo de Himmler é finalmente apanhado por uma pequena patrulha britânica e levado ao campo de Bernstedt, perto de Lüneburg. Está lotado de prisioneiros de guerra. Em algum lugar, entre esses homens, está Heinrich Himmler. Ainda desconhecido, em 23 de maio, sua sorte está selada. No dia seguinte, os ajudantes de campo de Himmler, Rothmann e Macher, os últimos fiéis, são apresentados à Câmara. Eles não sabem que seu chefe já está morto. Foto de recordação. Soldados ingleses regam a morte de Heinrich Himmler. O Major Edwin Austin relata. Sergeant Major Austin. Before I arrived, I didn't know it was Himmler. I was only told there was an important prisoner whom I was to guard. As he came into the room, not the arrogant figure which we all know, but dressed in an army shirt, a pair of underpants, with a blanket wrapped round him, I immediately recognized him as Himmler. Speaking to him in German, and pointing to an empty couch, I said, "That's your bed. Get undressed." He looked at me and then looked at an interpreter and said, "He doesn't know who I am." I said, "Yes, I do. You're Himmler. But still, that's your bed. Get undressed." He tried to stare me out, but I stared at him back. And eventually he dropped his eyes and sat down on the bed and started to take off his underpants. The doctor and the colonel then came into the room and started to carry out a routine inspection, looking for poison, which we suspected he probably had on him. He looked at between his toes, all over his body, under his armpits, in his ears, behind his ears, in his hair, and then he came to his mouth. He asked Himmler to open his mouth. He did, and he ran his tongue around his lips quite easily, but the doctor wasn't satisfied. He asked him to come nearer to the light. He came nearer to the light and opened his mouth. The doctor tried to put 2 fingers into his mouth to have a good look inside, I suspected. And
Himmler drew his head away and, clamping down on the doctor's fingers, crushed the phial of poison which he had been carried in his mouth for hours. The doctor said he's done it. He died. And when he died, we threw a blanket over him and left him. ZYB 851, Rede Cultura, São Paulo. Amanhã, 8h30 da noite, Heródoto Barbeiro comenta sobre um novo tratamento para retardar a doença de Alzheimer. Assista agora, Zoom. Este programa teve o apoio cultural da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. E Universidade São Francisco, Educação para a Paz. Na Rede Cultura, a trajetória das personalidades que se tornaram fundamentais para a manutenção do poder do maior ditador de todos os tempos, os homens de Hitler. Nesta sexta, Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, o inventor do mito Adolf Hitler, um jornalista fracassado que criou uma campanha publicitária sem precedentes, uma verdadeira lavagem cerebral que mostrava o regime nazista com as cores luminosas do cinema. Os Homens de Hitler, terceiro programa, nesta sexta, 10h30 da noite.